Mas eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente também sobre a história da ordem religiosa que o senhor pertence, porque é uma ordem religiosa tão linda, tão rica, um carisma tão antigo na igreja, né? O senhor pertence à Ordem dos Servos de Maria, não é isso? O senhor está há quanto tempo na Ordem dos Servos de Maria, Frei? Rapaz, eu entrei na época eu tinha de 11 para 12 anos, Eric. 11, lá em Santa Catarina. Adolescente, então pré-adolescente. Eu entrei no que na época se chamava Seminário Menor. Não é porque era o tamanho do seminário era pequeno, era porque a formação, a geração. Porque também, a minha mãe, né, principalmente a minha mãe, ela morava perto do seminário, então ela não saía de lá todo domingo à missa. E eu também acompanhava, porque lá no seminário de Santa Catarina, chamada uma cidade chamada Turvo, né? E tinha um seminário, Eric, que tinha várias escadas, tinha uns 35, 36, 40 degraus. E na minha casa não tinha essa escada grande assim. Então ela ia para a missa e eu ia andar, subir e descer essas escadas assim. E até que o reitor, o formador de lá, na época o Frei Joacir, falou assim: moleque, você não sai daqui, né? Não quer morar aqui, né? Era tudo que eu queria ouvir, né? Então eu faço parte de uma família. Era o único seminário da cidade, então eu não tinha assim, aquele discernimento vocacional, conhecer várias congregações para ver qual que você... Não, é aquela lá, eu cresci naquele ambiente, respirando os servos de Maria, vivendo a espiritualidade, a formação, todas as missas, as celebrações, o jeito dos servos de Maria. Então não tinha outra coisa a não ser entrar ali também. Uma né? vocação precoce que hoje em dia não é tão comum a gente ver. Geralmente hoje as pessoas optam pela vocação depois que acaba o ensino médio. O senhor cursou o ensino médio já no seminário. Já no seminário. A gente já entra naquela época, eu tô falando, eu já estou naquela geração, Érica, eu estou falando naquela época, viu? Era primeiro grau, segundo grau, e era a escola profissionalizante. A gente já saía, terminava o ensino médio já com um curso de auxiliar de escritório, enfim. Então, eu já entrei no seminário já para... Depois do ginásio, né, do ginasial, já entrando para o segundo grau. Os servitas, que é assim que a gente chama, né, os membros da Ordem dos Servos de Maria, eles tinham uma casa lá em Turvo, até hoje tem essa casa lá. Até hoje. Mas o senhor não nasceu nessa cidade de Santa Catarina, o senhor nasceu no Rio Grande do Sul, né? Rapaz, ali foi uma aventura. Posso começar? Por favor. Posso começar, então. Eu nasci em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, então eu tenho um pé gaúcho, né? Tenho um pé gaúcho e um time gaúcho também. Certo. Né? Depois a gente... a minha mãe, ela foi visitar a irmã dela lá em Cambará do Sul. E a grávida, de 7 meses e meio, me esperando, né? E aí, de repente, ela foi lá no Cambará do Sul, tem aqueles cânions gaúchos, aquelas fendas rochosas, é lindíssimo demais. Eric, que coisa mais linda. Não tem aqueles cânions americanos, lá nós temos aqui no Brasil os cânions brasileiros, enfim. Lindíssimo, lindíssimo demais. Assim, é um lugar turístico ali. E quando ela, certamente, vendo lá essa situação toda, ela disse: nossa, minha irmã, que lugar lindo. Eu estava na barriguinha dela, né? Eu disse: mãe, eu também quero ver, né? Eu também quero ver. E ali ela entrou em trabalho de parto ali. Entendi. Então eu nasci, ela estava de passagem lá. Exato. Então, eu nasci de 7 meses e meio. Enfim, nasci no Hospital São José, né? E depois que fez todo esse trabalho de recuperação, a quarentena, aí descemos para nossa cidade ali em Santa Catarina, né? Ali na cidade de Turvo, Araranguá, né? Mas é interessante, Érica, assim, pelo fato do nascimento, né? Eu acho que é interessante a gente contar que é uma maneira bastante livre, porque eu nasci de 7 meses e meio, eu nasci com o pulmão colado. O pulmão colado. Eu nasci... Não estava totalmente formado o pulmão ainda. Não, estava colado o pulmão, né? E aí eu nasci roxo, sabe, roxinho, aquela... E a mãe com medo, a mãe muito religiosa, a dona Nadir, né? Vai acompanhar, né, com muito carinho. Ela sabia da situação, ou seja, ela não queria que o seu filho morresse pagão, porque tinha toda essa cultura italiana, enfim, né? Não queria que o filho morresse pagão. Então, naquela iminência de eu nascendo roxo, sem respirar, pronto, não vai passar, né? E aí eu fui batizado no hospital pelo médico e pela enfermeira. Aquele batismo de emergência. De emergência. Tanto o médico sabia, era católico, a enfermeira, enfim, a mãe também sabia. Então, ele vai morrer, ele não vai ser batizado. Não, aqui a gente pode, etc. Então, pela intenção, eu fui batizado no hospital. Depois que eu recuperei, foi confirmado na paróquia, enfim, né? Certo. E é interessante a gente poder dizer essas coisas, Eric, porque ela só me contou o que eu vou te dizer agora no dia da minha ordenação, né? No dia 15 de julho de 95 eu fui ordenado, portanto, o ano que vem, 2025, 30 anos de padre. Está às vésperas de completar 30 anos. 30 anos de padre. E ela só me revelou isso no dia da minha ordenação, né? Tudo preparado para a minha ordenação, lá em Santa Catarina, lá em Turvo, no ginásio, lotado, enfim, né? E aí, de repente, ela me chama, né? Filho, eu preciso te contar uma coisa, né?
Ah, mãe, conta, né? Pensei que fosse alguma logística da missa, né? Eu queria te dizer que hoje está se realizando uma promessa que eu fiz para Deus, né? Aí você já estranha, né? Promessa, mãe? Que história é essa? Daí ela contou, filho, você nasceu assim, 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 com o pulmãozinho colado, você não ia viver, né? O médico falou da gravidade, te batizou, você foi batizado no hospital, e enquanto você estava sendo batizado, né, eu fiz um propósito para Deus. E que propósito, que história é essa, mãe? Assim, não, eu disse assim, né, Senhor, se ele nascer, ele é teu. Se ele nascer, ele é teu. Né? E ela nunca me disse, Eric. Quando eu tinha 10 para 11 anos, que eu fiz os estágios vocacionais na época ali, eu queria entrar no seminário, eu gostava disso, né? Já era, né, já tinha essa propensão de querer a vida religiosa, não sabia o que era, mas eu gostava de estar lá, né? Nos círculos bíblicos que a gente fazia, na novena de Natal que a gente fazia, eu gostava de ler, de puxar o terço, não sabia de onde vinha, né? Aí, de repente, no dia da ordenação, ela me conta isso. Quando eu era pequeno, né, contando já um pouco, eu queria ser médico. Médico. Mas, talvez, Eric, aí vem o inconsciente. Por quê? Porque o fato de crescer em ambiente hospitalar e vendo aqueles médicos, então, vinha muito na minha cabeça essa imagem do homem de branco. Né? Eu queria ser médico. Tanto é verdade que eu pegava uma camisa do pai, né, pequenininha, a manga ficava aqui fora né, tô imaginando, fora, né, ficava de fora, o bracinho, e eu colocava um barbantinho no pescoço, né, para simular um estetoscópio. Então, talvez foi essa visão que eu cresci na infância, sendo medicado, tratado, enfim, né? Eu queria ser médico, né? E aí, de repente, passou o tempo, jogar bola, etc. Aquele sonho ficou para trás, né? Mas sempre essa vocação ali latente em mim. E, de repente, no dia da minha ordenação, eu tenho como 2 imagens que veio. Essa revelação da mãe. Que aliás, foi um carinho maravilhoso, né? Porque além de ser num momento assim, que o senhor devia estar muito emocionado, especial. Se ela contasse antes, talvez eu te influenciar, né? Assim, mas ela falou no dia. Não, e tanto é verdade, todas as vezes que eu dizia que mãe, eu quero ir para o seminário, ela era a primeira contra, ou seja, não, você é muito novo, não, isso aqui, o pai já deixava, não, mas você é muito novo, tem que aqui. A mãe que quer a galinha, que quer os filhinhos embaixo da asa, né? Entendi. E aí no dia ela conta essa realidade. Que bonito. Eu tenho essa revelação para você. E aí, disse, mãe, a mãe não tinha outro momento para me contar, ela começou a chorar, eu comecei a chorar, e na hora da ordenação, Eric, veio essa imagem, primeiro, a revelação da minha mãe, se ele viver, ele é teu, e ela, naquele momento, era consagração, ordenação sacerdotal, sim. E ali veio outra imagem, assim, de como Deus confirmando, você queria usar o branco para ser médico? Hoje eu vou dar o meu branco para você usar. Né? O padre usa o branco. Você queria colocar o barbantinho no pescoço, o estetoscópio que o médico usa, né, para auscultar o coração. Assim. Hoje eu vou dar o meu poder para você colocar. Na estola sacerdotal. A estola, ou seja... E é interessante que, diante de toda essa realidade, né, Eric, Deus me colocou o sacerdócio e me colocou também a possibilidade de poder, amanhã depois, trabalhar com os médicos, né? Eu, a vida inteira fazendo programa de rádio e televisão, trabalhando com os médicos. Ou seja, essa realidade, eu exercendo um outro tipo de medicina, sim, né? E ao mesmo tempo trabalhando também com os médicos para a saúde do corpo e a saúde da alma. Quer dizer, o seu serviço ministerial sacerdotal sempre esteve muito próximo do assunto medicina. Seja na comunicação, o senhor aqui na Rede Século XXI, na TV Aparecida também. Nossa, né? O senhor apresentou e continua saúde lidando fé, com esses programas que lidam com saúde. Os podcasts que a gente faz, ou seja, essa realidade da medicina, do cuidado pela saúde, né, sempre esteve presente comigo. Porque eu vivi com talvez um inconsciente, ou seja, Deus resgatou aquele... Você queria ser médico lá atrás? Eu vou te chamar para outro tipo de medicina, né? Uma medicina da alma, uma medicina do espírito ali, mas trabalhando com os médicos, cuidando também dessa realidade, né? E a realidade da Missa da Saúde, que já vou falar para o senhor contar um pouquinho como é que é esse trabalho da Missa da Saúde, sobre São Peregrino, né? Que é um grande santo, né? Intercessor nesse assunto também, de pessoas necessitadas de saúde, que justamente tem a ver com a ordem dos servitas, né? Inclusive está aqui já uma foto da Missa da Saúde. Olha, as primeiras missas da saúde, aqui na Rede Século XXI. Aqui na Rede Século XXI. Olha que maravilha, Eric. Que é uma multidão de pessoas que acompanha, né, esse serviço do senhor aí. Mas assim, Frei,
Pra gente, que bonito é que esse testemunho que o senhor já começou contando aí, né? Eu imagino a emoção que o senhor deve ter sentido ali na hora Eu com a sua mãe comecei a falando chorar, isso. assim, mãe, não tinha outro momento, ela começou a chorar, eu comecei a chorar, porque era uma realidade assim que você não espera naquele momento, assim, ou seja, hoje se realiza o meu propósito, se ele viver, ele é teu. Estava se concretizando. E eu lembro de toda a minha história, né, nós somos em 5, eu sou o segundo de 5 lá em casa, né? Então, imagina, quando eu entrei no seminário, né, ou seja, a mãe deixou, permitiu, ele não vai aguentar uma semana, e eu estou aqui como religioso desde os meus 12 para 13 anos, já vai para uns bons quase 40 anos já. Olha só.